revisão, né, que essa galera quer, né? Então, faz um favorzinho para mim, tá? A gente vai estar discutindo hoje os principais tópicos que a gente trabalhou na disciplina Métodos e Técnicas em Pesquisa Psicológica. Mas não esquece de clicar aí embaixo no botão de se inscrever no canal e de apertar o sininho. Eu acho que é muito importante para a nossa jornada de aprendizagem aqui. Agora, vamos lembrar de algumas coisas que a gente aprendeu, né? Vamos lembrar primeiro que lá atrás a gente trabalhou muito com a noção do que é ciência do ponto de vista psicológico. Como é que a ciência se constitui, de que maneira a ciência está organizada, como é que a gente pode estar, construindo conhecimento. Lembra da noção de verdade, né? O quanto a verdade ela já foi questionada, sabe? Como o conhecimento do ponto de vista do senso comum ele é construído, como do conhecimento do ponto de vista filosófico ele é construído, como o conhecimento do ponto de vista científico, especialmente que nos tange na disciplina, ele foi constituído, e como também, né, a gente tem múltiplas formas, né, de questionamento em torno desses conhecimentos, né, do senso comum, da filosofia, da religião e da própria ciência. Tá? Eu lembro que eu destaquei muito para vocês a importância, né, de todas essas formas de conhecimento do ponto de vista cultural. E lembra que em ciência, se a gente for pensar assim, o conhecimento, ele é esse acúmulo, né, de ideias, pensamentos e de dados que nos ajudam a compreender e a explicar a realidade. Então esse é um ponto que eu queria já inicialmente destacar para vocês. Um segundo ponto que eu acho importante vocês destacarem é a noção de método e metodologia científica, né? Pensa o método como caminho para a gente poder estudar, né? Quais são os caminhos que a gente utiliza para a gente poder construir conhecimento psicológico. Eu brinquei com vocês quando eu disse que a gente não reinventa a roda, né? A roda ela já foi reinventada, então a gente tem uma série de caminhos ali pré-prontos, vamos botar assim, para a gente possa explorar, sabe, a realidade. A brincadeira que eu fiz na aula foi sobre a panela para você fazer feijoada, né? A panela já está prontinha, né? Cabe a gente ter a criatividade de a gente poder explorar qual que é o melhor ingrediente que eu vou estar colocando ali dentro dessa panelinha para a gente poder construir, sabe? Fazer essa feijoada bem, tá? Então esse é um primeiro ponto. Eu lembro que eu falei para vocês também de como a gente utiliza a pesquisa descritiva, né? Como a gente utiliza, sabe, correlações, como a gente faz experimento, quando a gente faz quase experimento, né? Quais são os elementos de quase experimento. Então volta lá naquela ideia de como a gente constrói o caminho e como esse caminho depende de uma coisa fundamental, né? Depende do negocinho que a gente chama de a pergunta da pesquisa. Qual que é a pergunta que eu tenho para responder? De que maneira essa pergunta está constituída e como, através dessa pergunta, eu vou elencar um caminho e eu vou estruturar um método para que seja factível a minha análise. Além disso, a gente falou das estruturas, né, de projeto de pesquisa em psicologia, o quanto a gente tem que ter atenção para os objetivos, a hipótese, a teoria, né, o marco teórico que a gente utiliza para a psicologia, né, dentro, né, das múltiplas, digamos assim, das matrizes do pensamento psicológico. E tudo isso ele gera uma forma, né? Ele gera vamos botar um produto científico que é um projetinho. E esse projeto ele tem que ser factível, né? Pensa na noção tempo, né? Ele vai ser transversal, é uma fotografia do momento, ele vai ser longitudinal, né? Ao longo do tempo, ele vai necessariamente precisar de recursos, né? Eu brinquei com vocês na aula de que um projeto sem recursos ele é sonho, então eu preciso ter recursos específicos, né? Bem constituídos para poder fazer ciência de maneira apropriada. Tá? E eu vou precisar de instrumentos também de análise que a gente vai estar, constituindo. Logo depois disso, a gente também fez um longo debate sobre pesquisa qualitativa versus pesquisas quantitativas, né? Então a gente viu lá
que se a gente for pensar pesquisa qualitativa, eu estou trabalhando muito fortemente com a noção de sentido, né? Se a gente for, quais são os sentidos constituídos, ou como as pessoas elas percebem, ou veem, ou analisam certas situações do ponto de vista, sabe, da sua realidade, né? Um jeito muito interessante de a gente pensar a pesquisa qualitativa é pensar a própria lógica de construção do conhecimento na psicologia. Lembra da própria psicanálise, né? O método clínico encontra um método também de análise desses sentidos que as pessoas trazem do ponto de vista da sua esfera psicológica. E do ponto de vista quantitativo, a gente está falando muitas vezes, né, quais são as tendências, quais são as direções, e como é que é possível eu ter um certo grau, digamos, de predição do comportamento, né? A gente trabalhou muito com a lógica de predição na sala de aula. Como é que a gente consegue, sabe, criar uma estatística que seja possível eu prever quais são as circunstâncias que determinados comportamentos eles venham a aparecer. A gente trabalhou essa lógica também dos seus instrumentos, né? Ou seja, quais são as estratégias utilizadas do ponto de vista qualitativo e quantitativo. Pensa no qualitativo, né? Quando a gente vai fazer uma entrevista, né? Quando a gente vai fazer uma observação. Então, quais são as formas de entrevista, quais são as formas de observação, sabe? E do ponto de vista quantitativo, eu também tenho ali as figuras importantes, né? Os questionários, os testes psicológicos. Como é que esses questionários e testes psicológicos eles são continuamente utilizados ali, sabe, para produção de novos conhecimentos na psicologia, tá? Então revisa todos eles, que eles são extremamente importantes, tá? Fica aqui o hashtag, fica a dica. Além disso, a gente também tratou um pouquinho, né, das formas de análise, da constituição de dados, né, como a gente tem que organizar, alguns critérios importantes, né? Por exemplo, a gente falou de como a gente trabalha com os termos, né, para se fazer pesquisa, né? Quando a gente vai trabalhar com pesquisa, eu tenho que ter o termo de consentimento, eu tenho que fazer muitas vezes um debriefing, né? Ou seja, eu tenho que apresentar, sabe, aquilo que foi feito para o participante no final, né? Principalmente quando a gente tem uma pesquisa que envolve de uma certa maneira o engano, né? Lembra do experimento de obediência à autoridade que a gente também discutiu em sala. E do outro lado a gente também tem elementos importantes da própria pesquisa, né? Lembra da fidedignidade, né? Então pensa também qual é a capacidade da gente replicar aquela pesquisa em um outro contexto, e ao reaplicar aquela pesquisa em um contexto a gente encontrar resultados que são próximos, ou seja, que, sabe, aquilo que a gente utilizou enquanto dado de pesquisa, ele está metodologicamente muito bem constituído e ele aparece de uma maneira um tanto quanto universal, né? E esses elementos eles são importantes para a gente pensar na confiabilidade da pesquisa, né, ao longo do tempo. Então guarda também esses elementos na cabeça, revisa eles porque eles são importantes. E por fim a gente falou das estratégias de análise de dados, né? Pensa do ponto de vista qualitativo, na análise de conteúdo, quanto a gente brincou com análise de conteúdo, sabe, em sala de aula. E lembra também do quanto a gente falou de estatística em sala de aula, né? Eu lembro que algumas dimensões importantes, né, que a gente tratou na sala de aula foi a amostra, né? O quanto uma amostra ela pode ser por conveniência, o quanto uma amostra ela pode ser estratificada, quais são os ganhos e benefícios de cada situação e o que é que eu estou, sabe, ganhando, perdendo, quais são as possibilidades de eu generalizar um resultado a partir das estratégias metodológicas que eu assumo. Bom, é isso, gente, tá? Eu espero que vocês curtam bastante, né, essa reta final, tá? E não esquece de se inscrever, né, no nosso canal, tá? E a gente vai estar sempre aqui continuamente discutindo com vocês.